Pois é, chegou mais uma quarta-feira, muito boa noite para você que está em casa, você que está no trabalho também, seja muito bem-vindo a mais um Conexão ND. E hoje a gente vai falar de um assunto super bacana, porque quem já não viajou na vida, né? Quem já não fez uma boa viagem, quem já não fez viagem de turismo, e quem é que não conhecia também Florianópolis lá nos anos 80, 90, com grandes pacotes turísticos, os grandes empresários da época do turismo. Então a gente vai bater um papo com quem entende realmente, com quem vivenciou essa história do turismo em Florianópolis, na capital do estado. Estou recebendo aqui com muita honra o empresário Antônio Pereira Oliveira. Muito obrigado, senhor Antônio, como é que vai? Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo aqui. Bem, eu que agradeço. Imagina. Aliás, o senhor Antônio aqui, o senhor começou a vivenciar mesmo lá nos anos 60, né? Como é que era Florianópolis naquele ano, hein? Florianópolis era uma localidade com uma população relativamente pequena. E é interessante para quem morava aqui, pacata, sem muitas atividades locais. Sim. Né? E se preparava, talvez, fosse se preparando a população para ter uma atividade turística. Bom, eu que gostava de fazer fotografias, como gosto até hoje, desde guri pequeno, desde lá 10 anos, sempre andei com uma máquina fotográfica na mão. Eu, por causa de onde eu estudava, na ISAG, fazia o curso da ISAG e tinha que fazer um trabalho da área da cadeira de economia. Certo. Tinha vários, o professor propôs vários assuntos e um deles era turismo. Como se falava muito nesse assunto na época, mas não tinha praticamente nada ainda estruturado, organizado e tal, eu resolvi fazer o trabalho que eu tinha que apresentar na ISAG sobre turismo. Só que para melhorar a apresentação do trabalho, eu aproveitei que na época estava surgindo os slides, fotos feitas em slides, que era grande novidade. Né? Professores começaram a fazer uso e tal. E eu saí com um colega que passou a ser futuramente meu cunhado, Dr. Rodrigo Dessa Neves, que hoje é médico. Certo. Nós gostávamos praticamente da mesma coisa e saímos pela ilha para tirar fotografias das praias, dos ambientes, do centro da cidade e tal. E acabamos por organizar um audiovisual em que a gente mostrava esses recantos todos. Né? Um deles, por exemplo, foi a praia da Joaquina, que não era praticamente conhecida por ninguém, porque não tinha acesso. Sim. Quem quisesse ir à praia teria que atravessar todas as dunas. Era uma praia deserta, então? Deserto, totalmente deserto. Anos 60. Não tinha nada. Exatamente. 60, 60, 61. Não tinha absolutamente nada. Levava 1 hora de caminhada pelas dunas para chegar até ela. A praia era conhecida pelos surfistas, né, como é até hoje. Sim. A Praia Brava, a Praia do Mar, sei lá, do Mar Grosso, qualquer coisa parecida. Não, nós fomos lá, fotografamos, montamos esse audiovisual e um dia nós fomos na casa do prefeito da cidade, o professor Acácio Garibaldi Santiago. Certo. Apresentei os slides para ele, o que a gente estava fazendo, e ele, quando passamos a foto da praia, a imagem da atual Praia da Joaquina, sim. Ele, mas o que é isso? Onde é que fica isso? Como é que ela existe, essa praia e tal? Até Nem o prefeito não sabia. O prefeito não sabia do que... Lembrando que era anos 60, né? Só o pessoal lembrar que era anos 60. Então, foi interessante porque ele se entusiasmou tanto pelo que a gente fez, que ele passou a me fornecer uma verba mensal de gabinete. Olha! Que equivaleria hoje R$10, talvez, uma coisa assim, para comprar filmes. Para que eu pudesse continuar a fotografar. Olha só. E fazer os filmes. Então você foi um pioneiro, né? Abriu os caminhos. Nessa área eu fui. Deixa eu até mostrar uma coisa. Deixa eu mostrar uma coisa para o telespectador aqui, ó, porque o senhor Antônio Pereira Oliveira, como ele é um pioneiro do turismo, ele lançou esse livro aqui. Vou até ler para vocês aqui, ó, A História do Turismo em Florianópolis, narrado por quem a vivenciou, né?
Essa história aqui, ó, olha só, é um livro até bastante espesso, tem várias histórias. E aqui tem um trechinho aqui do jornalista famoso também aqui, o Paulo da Costa Ramos, né, que é jornalista também, agente de viagens. Eu quero só ler um trechinho aqui para você ter noção de como é que era. O Antônio Pereira Oliveira nos leva nesse livro aqui a passear em uma cidade de Parcos, 70 mil habitantes, com apenas um hotel razoável, categoria cerca de 2 mil veículos, de categoria razoável, cerca de 2 mil veículos, cujo acesso era chamado interior da ilha. Dava-se mediante a estradas carroçáveis e que justamente acabara de ser apresentada a luz elétrica. Então era Florianópolis lá dos anos 50. Aí diz ele que eu mesmo, num artigo publicado, escrito em 1973, descrevi esse caminho da roça, saudando a inauguração da SC 401 pelo governador Colombo Salles. Quer dizer, naquela época, ainda anos 60 também, início dos anos 70, Florianópolis não tinha nenhum grande atrativo turístico, a não ser a Ponte Hercílio Luz, que realmente chamava atenção, né? Como é que era? A ponte era uma das atrações e a Lagoa da Conceição, que era a única... Hoje era o cartão postal. Era o único local em que as pessoas podiam ir com uma certa facilidade, porque a estrada era de barro, tinha que passar o morro das 7 voltas. Sim. E ter a sorte de, no verão, porque sempre chovia a partir das 4 horas da tarde, né, de não ter chovido, porque senão ele não voltava. O carro não voltava devido às dificuldades de acesso, do barro. O ônibus, por exemplo, ele não conseguia subir, não conseguia dobrar as 7 voltas que tem ainda hoje. Sim. Tinha que dar volta lá pelo Rio Tavares? Tinha que dar volta lá pelo Rio Tavares. Certo. E depois, então, quando o governador Colombo Salles, que foi considerado o melhor prefeito de Florianópolis até os dias de hoje, que abriu todas essas estradas que hoje nós temos, né, para o sul da ilha, para a Lagoa, para o norte e tal, aí sim as coisas começaram a melhorar. Mas eu queria continuar aquela nossa conversa inicial. Sim, pode falar. Porque é o seguinte, com este material de audiovisual, eu me apresentei ao único hotel da cidade, que era o Querência Palace Hotel. O gerente, o Walter, eu fui me apresentar para ele, Walter, você recebe sempre alguns ônibus de turismo aqui, eu tenho aqui esse material e quem sabe a gente pode distrair os visitantes com uma apresentação. Então, fiz a primeira vez, o pessoal gostou, foram embora, fiz uma segunda, terceira e tal. Aí começaram a me contratar para que eu saísse de guia no ônibus deles, para fazer um tour pela cidade. E a gente ia até o continente, porque eles não sabiam o que fazer em Florianópolis. Olha só. Então, tinha uma empresa chamada Breda, de São Paulo, que vinha muito para cá, e eu fiz uma amizade com a guia, e ela fez da seguinte forma, ele conversou com o pessoal de São Paulo e demonstrou que dormir uma noite só em Florianópolis não valia a pena, precisava de 2. Por causa daquela apresentação que eu fiz, que no dia seguinte a gente saía para passear e depois eles iam embora, à tarde, embora para Porto Alegre, dormindo em Criciúma. Olha só. Então eles passaram a dormir 2 vezes, 2 noites. E nesse período que eles ficavam aqui, nós fazíamos de manhã um city tour e íamos para a Lagoa da Conceição. Só que não no ônibus deles, porque o ônibus deles não podia passar na lagoa, na estrada. Eu alugava um ônibus. Olha. E lá na lagoa nós saímos para passear com a turma até a Barra da Lagoa com baleeiras, com as baleiras que tem lá. Não tinha estrada até a Barra da Lagoa, não tinha nada, é impossível. Né? E lá na Barra da Lagoa tinha um fato muito interessante. Havia uma comunidade muito fechada, em que pessoas daquela área, principalmente as mulheres, nunca tinham vindo ao centro da cidade. Quem vinha eram os maridos, os pescadores, para comprar material de pesca. Muitas vezes nem chegavam até aqui, ficavam mesmo ali no centrinho da lagoa, que é um posto de venda de material. Sim. Então era um lugar fechadíssimo, com muitas tradições, muito interessante. Bom, a partir desse momento,
eles então começaram a ficar mais vezes aqui. E eu falei, né, de manhã nós fazíamos o passeio e à tarde a gente ia a Lagoa e fazia o passeio de baleira. Certo. E aí então, esse movimento, a cidade começou a se desenvolver e por uma questão também de câmbio, isso eu estou falando lá dos anos 80, Sim. Florianópolis sofreu uma invasão que a gente chama invasão argentina. Ah, no início dos anos 80. O câmbio estava muito bom para eles. Uhum. Então eles vieram para cá e descobriram as nossas praias. Certo. Florianópolis, principalmente, e o litoral do estado. Uhum. Né? Mas Canasvieiras, principalmente a ilha de Santa Catarina. E Canasvieiras era o primeiro. Foi a primeira. Ah, Foi o ponto né, chegada deles. de chegada deles. Uma verdadeira invasão nos anos 80 até 84, por ali. Mas olha só, antes de a gente falar um pouquinho dos anos 80, eu queria só voltar um pouquinho no tempo aqui para poder dizer até para o telespectador que o senhor, na verdade, fundou, acho que foi uma das primeiras, se não for a primeira, sim, agência de turismo em Florianópolis, que foi a Ilha Tour. Sim, foi a primeira. Foi em 1967. Então, quer dizer, você era guia e logo depois montou a agência de turismo porque você viu que tinha potencial. Isso. Eu entusiasmei, eu me entusiasmei em função dos resultados positivos que estava alcançando, resultado no sentido da satisfação das pessoas. Uhum. As pessoas, quando olhavam lá de cima do morro, aquela paisagem da Lagoa da Conceição, entravam em duas baleeiras, porque o ônibus tinha 40 pessoas, a gente precisava de duas. Uhum. Ia até a Barra da Lagoa, via aquela comunidade autêntica, né? E gente de São Paulo, que morando numa cidade, uma floresta de prédios, de repente ele se vê aqui no meio de uma natureza incrível. E interessante que eles, sabe o que não esses que eu estou falando do ônibus, mas depois, quando eu comecei a trabalhar com a minha empresa, né? Agência mesmo? Com a agência mesmo, eu também saía como guia, já tinha empregados e tal, motorista. Eles paravam ao longo da estrada para tirar fotografia de galinha, porco, não brinca, cabra, cavalo, boi. Esse era o turismo. Para mostrar para os filhos. Olha só. Que só conheciam uma galinha totalmente cortada. Já pronta, né? Já pronta para ir para o forno. A mesma coisa a carne. Vê que coisa, né? Isso em 1960 curiosa. E pouco, sim, 70, sim. Né? Era por aí. Olha só. Agora assim, depois que você engrenou nesse campo de turismo, eu imagino que naquela época, claro, você não tinha ainda grandes pacotes turísticos, mas você fazia os pacotes turísticos de Florianópolis e aqui pelo estado também, como é que era? Que era bem inicial mesmo, né? Se Florianópolis estava como muito iniciante, imagina o restante. Sim. Né? A não ser Blumenau, e em função da indústria de Blumenau, a Hering, Neumann e as outras todas, né? Que tinham produtos excelentes, de grande qualidade, né? Que eram vendidos em São Paulo, e aí os turistas, quando passavam por aqui, passando por Blumenau, faziam questão de comprar na fonte, até pagando mais caro do que em lojas de São Paulo. Sim. E Florianópolis aqui começou a despontar mesmo nos anos 80. 80. E Balneário Camboriú, por exemplo? Demorou. Demorou ainda? Demorou muito. Olha só. Demorou. As pessoas, por causa da ideia de uma cidade de colonização alemã, Blumenau tinha ainda muitas casas em forma de enxaimel, com aquela característica alemã, tinha uma boa um cardápio, né? Uma gastronomia própria e tal. Então, Camboriú servia mais para quem estava em Blumenau como local de passeio. Olha, não era exatamente um destino ainda. Não era destino. Camboriú custou muito a aparecer. Aí depois, Camboriú também começou a se organizar, começou a se estruturar e a coisa inverteu. A partir de que ano, mais ou menos, Camboriú começou a explodir? Aí já foi bem mais tarde. Foi lá
90, 95, certo. um pouquinho mais, talvez. Puxa, Né? e aí começaram a ter os arranha-céus, né? Porque Camboriú não tinha a infraestrutura necessária para a construção dos edifícios. De água, esgoto, né? Essa infraestrutura Camboriú não dispunha. Por isso, então, demorou um pouco para deslanchar. E Você agora, acha que o marco, por exemplo, aqui para Florianópolis e o nosso 80. litoral foi a partir dos anos a 80? presença dos argentinos. Vamos dando uma olhada aqui, por exemplo, nas imagens que a gente tem aqui do nosso estado, porque também são imagens muito bonitas, né? E que começaram aí a despontar um pouquinho no imaginário dos turistas de vários estados, vários lugares. Começou mais tarde, né? A Serra, principalmente. A Serra, principalmente. E a gente tem só algumas imagens de praias que começaram realmente... até o turismo de baleias também deve ter demorado um pouco, né? Demorou. Sim, eu me lembro que tinha um cidadão que estava se organizando para formar a baleia como uma atividade, né? Uhum. E ele teve alguma dificuldade e tal. Até o próprio acesso ao local, à praia, a própria baleia, né, que estava lá, não sei quantos... Muito longe. 200 metros de distância, não tinha acesso. E depois... Tudo isso vai com a divulgação, que foi o que aconteceu nos anos 80, como nós estávamos falando há pouco, 81, 84, 85, em que esse movimento de argentinos em Florianópolis foi tão extraordinário que não tinha hotel, não tinha casas suficientes para que eles pudessem ocupar. Sim. Eles tinham, alguns até ficavam no centro da cidade, ficavam em São José e na Palhoça, até pagando menos do que pagavam nas praias, né? Porque aí com a presença do governador, o trabalho do governador Colombo Salles, né, que foi, o governo dele foi de 70 a 75. Sim, por aí. Foi quando já estavam finalizando a ponte também. Né? Eu fui convidado pelo governador para ser o diretor-geral do DEATUR. O DEATUR era o órgão oficial, que fazia parte, como se fosse uma secretaria de turismo. Porque nessa época o senhor já era famoso aqui na cidade por encabeçar o turismo, conhecido. Era bastante conhecido. Modesto. Então isso despertou a atenção das TVs brasileiras, nos jornais, telejornais, né? Certo. E aquilo era uma grande novidade, porque Florianópolis começou a aparecer, e com isso, com essas reportagens em cima dos argentinos, Florianópolis despertou para o Brasil. Para o Brasil todo. Para o Brasil todo. E aí começou a vir gente de tudo E aí, lugar. então, a cidade também mudou radicalmente, né? Os investimentos da hotelaria local, de redes hoteleras internacionais, como nós temos aí diversas. Sim. As várias reformas do aeroporto passou, e esse de agora, né? Tivemos praticamente 4 aeroportos. O original e depois 2 grandes reformas do que era o anterior e o que nós temos agora. Agora, senhor, quero perguntar para o senhor qual foi o grande auge do turismo em Florianópolis e também saber um pouquinho depois dos comerciais, a gente vai entender também como é que essa pandemia agora meio que acabou destruindo muito do que o turismo construiu ao longo dos últimos anos, né? A gente vai falar sobre esses e outros assuntos ainda aqui com o empresário Antônio Pereira Oliveira, falando sobre o turismo e a história do turismo aqui no nosso estado, na capital também. A gente volta já já. Conexão ND está de volta nessa quarta-feira, hoje com o empresário Antônio Pereira Oliveira, grande empresário do setor de turismo aqui de Florianópolis. Ele que fundou a Ilha Tour, grande, né, famosa, lá em 1967. Mas aí, de repente, o senhor teve que acabar com a Ilha Tour, né? Eu lembro que o senhor disse que foi no início dos anos 2000. Por que teve que fechar? Foi exatamente em 2003. 2003. O que acontecia? O que acontecia no país, né?
O Brasil vinha sempre passando por problemas políticos muito fortes, Sim. câmbio, havia também muitas dificuldades com o exterior, aquela questão lá de Chernobyl, por exemplo. Nós tínhamos 70 passageiros prontos para embarcar, com tudo pago. Aconteceu aquele fato para embarcar para a Escandinávia. Uhum. Perdemos. Caramba. Aí depois veio a guerra do Kuwait, e aí problema na Argentina. A Argentina, para nós, era como fosse assim, um barco a favor do vento. Se o vento era sul, eram os argentinos vindo para o Brasil. Se o vento era nordeste, os brasileiros indo para a Argentina, conforme o câmbio fosse favorável a um ou ao outro. E muitas outras situações, muitas exigências de vistos. Né? Eu tinha uma agência, a Ilhatura, ela tinha 32 empregados, uma sala de 350 metros quadrados, uma conta para pagar no final do mês que chegava a uns R$35.000. Isso, valores de hoje? Isso naquela época. Né? Sim. E esse vai e vem, esse sobe e desce, a favor disso, favorável para numa hora, favorável e desfavorável em outra. Aí veio também o 11 de setembro. Sim, 2001. Aquilo foi terrível. É mesmo? Porque nós éramos os líderes em organização de grupos para a Disney. Ah, os pacotes para a Disney. Nós trabalhamos durante... Vou mostrar a imagem para o pessoal trabalhamos de casa 22 anos. 22 anos. Comecei levando um grupo de 25 pessoas. Aquilo foi crescendo, foi crescendo. Chegou em 1998, por aí. Porque o auge, talvez? Nós levamos 500 pessoas num único voo. Num único voo? Um jumbo. Jumbo? Que a primeira que nós fretamos esse jumbo. Sim. A primeira vez que um jumbo, até hoje, sai de Florianópolis em voo direto a Orlando. Direto? Direto a Orlando. Inédito, hein? Eu acredito até que seja o mesmo avião que fez aquele sucesso no ano passado, se não me engano, quando pousou aqui em Florianópolis, pousando com voo diferente, ele pousando de uma maneira diferente, com outra técnica, que até hoje ele vem fazendo isso em várias partes do mundo. Mas foi o mesmo avião que levou para lá para o Eu acredito que sim, porque o tipo é o 747 200, que eu usei na outra vez, sim. E a empresa é a mesma. Qual era a empresa? Greenpeace, A empresa aérea? Era só de fretamento. Olha só. Era especializada em fretamento, como é até hoje. Sim. Pode Você ser operou para Orlando durante quantos anos? 22 anos. 22 anos direto, levando pessoas para o mundo mágico lá da Disney. E era um faturamento extraordinário. Era bem interessante. Aí, de repente, era o nosso carro-chefe. 80% da nossa vida financeira Sim. era a Disney, né? Então os florianópolitanos descobriram a Disney naquela época. Pode ser, era uma forma agradável, diferente, porque principalmente as meninas, que 90% eram garotas de 15 anos, 15 anos, né? Que festejavam seus 15 anos, seu aniversário, numa viagem à Disney. Né? Ainda sonhavam assim, com castelo, com príncipe e tal, porque não tinha a comunicação que hoje nós temos através internet, da internet, dos shows, das apresentações que tem hoje. Bom, aí, acontecendo esses fatos todos, também, paralelamente, começou a aparecer uma outra forma de o cliente resolver a sua necessidade de comprar uma passagem, que foi a internet, a companhia aérea vendendo diretamente, e, enfim, tudo isso, eu pensei comigo, poxa, eu sou professor na universidade, da cadeira de administração do turismo, ensino aos alunos como se organizar a atividade turística, como ser um agente de viagem no futuro. E eu estou no passado. No passado ainda? Aí não é possível, porque eu também fui professor nas outras faculdades de turismo que tivemos mais 6 ou 7 aqui em Florianópolis e lá em Camboriú. O senhor resolveu ser coerente
com o que o senhor estava ensinando. Bom, espera, vamos fazer outra coisa. Então, resolvemos fechar, de uma vez por todas, liquidei as minhas contas, não fiquei devendo absolutamente nada para ninguém. Certo. E pensava, e disse, bom, acho que eu vou parar por aqui, mas não deu. Não deu. 6 meses. Continuar. 6 meses depois, eu disse, não, vamos. Aí o meu filho, o Antônio Pereira de Vieira Filho, conhecido por Toninho, Sim. nós dois, então, fizemos a sociedade. Ele já era meu sócio na Ilha Tour. Aí o senhor montou agora home office. Aí fizemos um home office e começamos a nos dedicar a viagens em grupos para destinos exóticos, tipo China, Turquia, Croácia, África do Sul, Japão. Sei. Por exemplo, para a China eu fui durante 10 anos seguidos levando um grupo. Para a Turquia, durante 10 anos também, dois por ano. Uma vez no primeiro semestre, outra vez no segundo semestre. Aqueles pacotes para Disney, então, acabaram... E aqueles programas de Disney... Não tinha mais. Aí outra geração. Nós suspendemos. Também por quê? Porque as meninas já não tinham mais esse sonho de castelo, Entendi. de príncipe encantado, festa de aniversário de 15 anos já não acontecia mais, e os pais começaram a levar seus filhos diretamente, individualmente, para o... Sem precisar do apoio. Sem precisar da ajuda da agente de viagem. Muitas pessoas... Hoje eu trabalho com a empresa Pereira Oliveira Turismo, que é o nome da nossa agência atual. Sim. Muitas pessoas imaginam que o agente de viagem já não tem mais vez. Muito pelo contrário. Até eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dar uma orientação. O agente de viagem é aquela pessoa que presta serviços para o cliente de uma forma mais técnica. Ele sabe o que fazer, quais são os melhores voos, qual é a localização melhor dos hotéis, o que fazer em cada lugar. Sim, os destinos, passeios. O que fazer nesses destinos. Eu sei que as pessoas podem dizer, mas isso tudo eu posso procurar também na internet. Claro, quantas horas? Quantas horas você vai levar? Quantas horas ele vai ser ocupado? Vai deixar de trabalhar nas suas atividades para se dedicar àquilo? O agente de viagem, como nós, quando recebemos uma encomenda dessas, nós nos dedicamos praticamente o dia inteiro, tratando de acomodar as coisas de acordo com o cliente quer. Sim. Aí nós fazemos as pesquisas. Eu, por exemplo, já viajei pelo mundo afora, conheço todos os continentes e os grandes países e tal. Já fui a mais de 80 países. Puxa. E alguns sempre repetindo. Estados Unidos, por exemplo, esses 22 anos foram 22 vezes no mínimo. 2 vezes no mínimo. Só de grupo. Além de viagens, outras que eu fiz em outros momentos, aos Estados Unidos. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Morei na França um período. Ah, o senhor morou na França também, né? Morei na França um período. Eu conheço tudo. Já retornei à França por diversas vezes. Sim. Já fiz vários programas pelo interior da França, montando de acordo com o que eu estabeleço. Sim. Com o que eu acho que é interessante para tanto no sul da França quanto no norte da França tem lugares belíssimos, né? Pô, a França é um país extraordinário. Fantástico, né? Mas você acha que, por exemplo, a tecnologia quando veio lá no início dos anos 2000, né? Teve a internet, já tive antes, tal, mas depois é que começou a... Você acha que a internet veio e atrapalhou um pouco ou ela deu outros caminhos? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Não, melhorou muito. Sim, melhorou? Sim, claro. Agora que eu estou lembrando, melhorou bastante. Para você ter uma ideia, antes, quando tinha aqui a Varig, Transbrasil, VASP e tal, que nós precisávamos fazer uma reserva de um avião, para um cliente, por exemplo, para Paris, nós tínhamos que passar a mão no telefone, esperar que o telefone fosse atendido e deixar que a equipe da Varig, que ali na rua Felipe Schmidt, fizesse tudo para nós. Aí depois devolvia, a passagem está aqui. Hoje, nós fazemos isso. O cliente também faz. Sim. Mas nós fazemos com mais certeza de que a coisa dê certo do que o cliente é capaz. Claro. Porque a gente vai mais rápido. Nós vamos mais rápido no assunto. Né? Sem dúvida. Né? Eu continuo atendendo não só clientes para fazer esses grupos, como também os individuais. Certo. Né? Por exemplo,
famílias que querem fazer uma viagem, casais em lua de mel, famílias que querem fazer uma viagem para comemorar aniversários, 25, 30 anos de casamentos e assim por diante. Agora uma coisa, que é bastante preocupante até essa questão da pandemia, quando veio agora em 2020, né? Como é que foi? Como é que atingiu isso o turismo? Em cheio, realmente. Foi o primeiro setor do mundo, não foi só nós aqui, né? O primeiro setor do mundo que foi atingido. Sim. Os meios de transporte, hospedagem, alimentação, divertimentos, enfim. Que atinge muito, uma cadeia enorme, né? Eu tenho, só para ter uma ideia, os centros de convenções, meu Deus do céu. Nós lutamos tanto para ter um centro de convenções aqui em Florianópolis, anos atrás. Tivemos, montando, foi um sucesso, trouxe para Florianópolis um movimento enorme. Eventos internacionais até, né? Garantiu a economia nossa, né, do município. Tivemos aqui eventos de 6.000, de 7.000 pessoas. Puxa. Então, não sei se ainda até chegou uma ocasião de umas 10.000. E dá para estimar mais ou menos o prejuízo geral disso tudo? Valores eu não tenho de cabeça agora. Certo. Talvez nesse meu livro eu tenho esses registros todos. Aqui, ó. No livro tem todos esses registros de valores dos investimentos que foram feitos. Olha só. Enfim, de tudo que foi. Está tudo aqui nesse livro. Tá aí. Agora, a pandemia não tem nada a ver com isso. O livro não alcança. Mas pelo menos o que era antes e o que depois acabou se perdendo, né? Sim, se perdeu muito. Agora. As agências fecharam? Muitas agências fecharam? Muitas. Hotéis. Muitos colegas, companheiros de trabalho. Sim. Eu fui fundador da ABAV de Santa Catarina. Olha. Associação Brasileira dos Agentes de Viagens, setor de Santa Catarina. Fui por 3 ou 4 períodos. E a gente se relacionava muito, então, como até hoje. Aí quando vê um colega tendo que suspender as atividades, fica triste. Eu fico triste. E não são só os donos, mas são os funcionários também que acabam perdendo tudo. E muita gente são famílias que vivem. Sim, famílias. E teve pessoas que também acabaram não voltando mais para o setor turismo. Muitos. É verdade. Hotéis, restaurantes, lojas, centros de convenções aí no geral. Né? Que acabaram fechando mesmo. E pessoas que eram agentes de viagens, como muitos do que meus empregados, né? Meus companheiros de trabalho. Sim. Eu tive gente de 27 anos de casa. 20, 25, 23, 18, 19. Eles eram muito arraigados a Ilhatuba, né? Porque a gente formava uma família. Claro. Era muito interessante que a gente formava uma família. Né? E hoje em dia essas pessoas têm as suas próprias agências, tiveram as suas próprias agências, e muitas tiveram que realmente fechar, abandonar esse setor, e estão, eu estou até me lembrando de uma delas agora, mas não vou citar o nome, que era a minha melhor funcionária, que era daquela que pegava o touro à unha mesmo, vestia a camisa, olha a barbaridade. Agora, assim, depois disso tudo, como é que o senhor está vendo agora a retomada do turismo, hein? Não será mais igual não vai ser mais. Ao tempo passado. Nós temos que nos reciclar, nós temos que rever a situação. O cliente, por sua vez, também. Hoje, a gente sente que tem muita gente que está represada, né, tá querendo sair, porque são aqueles que já trabalharam na sua vida, que estão aposentados, que estão ganhando bem, né, estão com dinheiro em caixa, mas não podem sair, porque muitos países, os principais não estão permitindo as entradas. Né? É o caso de Portugal, é o caso da Espanha, que fechou outra vez, mas o Marrocos abriu, que estava fechado. Eu tenho até um grupo em outubro para o Marrocos, que está permitindo a entrada. A França está permitindo a entrada de brasileiros, desde que apresentem as vacinas. Mas de que forma o senhor acha que as coisas vão mudar? Será que a tecnologia está também transformando? Também vai ajudar, também vai. O que nós temos que fazer é que
Como eu mudei em 2003 a forma de trabalho, a gente atendia tudo que pudesse existir, desde receptivo, cruzeiros marítimos que vieram para Florianópolis, sim, viagem dentro do Brasil, atendimento ao setor público e depois ao externo. Agora não, agora eu mudei. No meu caso, já estou falando de mim. Mudei uma agência pequena, home office, mas trabalhando com produtos bem específicos. Entendi. Talvez isto seja o futuro. Que vai o futuro. Daqui para frente. Entendi. Pequenas agências, mas mais focadas. Pequenas agências e mais focadas naquilo que o cliente quer. Podendo atender outros serviços, né? Mas não será mais da forma como nós tínhamos. Claro. Não será mais. E a evolução não adianta. E a própria tecnologia, né? Senhor Antônio Pereira Oliveira, muitíssimo obrigado pela sua participação. Está aqui o livro dele novamente, A História do Turismo em Florianópolis, um livro muito gostoso, porque fala de todas as aventuras, né? As suas aventuras e também do público em geral. Principalmente da cidade, porque o livro atinge de 1950 até 2010. Que legal. E os assuntos que constam no livro foram todos retirados nos jornais que estão na biblioteca pública. Foram fatos que realmente ocorreram na cidade. Não é da minha cabeça, da minha lembrança. Maravilha. Mas registros retirados dos jornais. Está tudo aqui então. Quero agradecer muito mais uma vez. Nosso tempo já esgotou, infelizmente, né? Mas a gente volta numa outra oportunidade. Grande abraço para você também. Quarta-feira estamos de volta aqui no Conexão ND. Até lá.